Se você pensa que conhece Nikola Tesla, prepare-se. O que vai ouvir agora não é apenas uma revelação, é uma ruptura. Uma porta entreaberta entre o visível e o invisível. E talvez, só talvez, você nunca mais veja a vida, ou a morte, da mesma forma. Esse registro nunca deveria ser encontrado. Foi escrito em 1930, por um jornalista cujo nome se perdeu no tempo. Ele não era famoso, não era conhecido, mas teve acesso a algo que muitos considerariam impossível. Um encontro com Tesla. Um encontro e um segredo. O manuscrito ficou esquecido por quase um século, enterrado entre páginas de um livro antigo sobre eletricidade e éter numa biblioteca empoeirada de Nova York. E ao final, uma nota, em letra trêmula, sussurrava o aviso: não publique até que a humanidade esteja pronta. Hoje, talvez, essa hora tenha chegado. Naquela manhã, o jornalista foi recebido em um quarto adaptado, com paredes cobertas por fios, tubos e bobinas. Tesla o aguardava. Alto, magro, olhos escuros que pareciam carregar eras. O jornalista, hesitante, iniciou a conversa. Senhor Tesla, dizem que o senhor acredita na alma, que a consciência sobrevive após a morte. Isso é verdade? O silêncio durou mais do que o esperado, até que Tesla, olhando direto para ele, respondeu, num sussurro frio como vidro quebrado: não acredito. Eu sei. O ar ficou pesado. A sala mais escura, como se as próprias moléculas tivessem escutado algo proibido. Matéria, disse Tesla, é apenas luz comprimida, e a luz vibra. Vibração é a essência de tudo. Vibração é consciência, é memória, é alma. O jornalista engoliu seco. A caneta tremia entre os dedos. Mas a ciência não comprova isso, arriscou. Tesla sorriu. Não com ironia, mas com uma tristeza ancestral. A ciência ainda engatinha, ainda tenta enxergar, mas as rachaduras começaram a surgir. E a luz, finalmente, começa a escapar, e ela vem de dentro. Ele virou o olhar para um canto vazio da sala, como se ouvisse algo que mais ninguém podia ouvir. Eu vi a energia sair de um corpo no exato momento da morte. Não virou calor, não virou som, não desapareceu. Ela apenas saiu, inteira, perfeita, como se atravessasse uma porta invisível sem perder a forma. E então, com urgência na voz, como quem teme que o tempo se esgote, Tesla começou a narrar. Há 5 provas, disse ele. 5 evidências que me foram reveladas, que vivi, que estudei. Se ao menos uma delas for verdadeira, e são, então a morte não é um fim, é apenas transição. A primeira, a saída da consciência. Tesla descreveu em detalhe uma experiência durante testes com campos magnéticos. De repente, seu corpo físico ficou lá, imóvel, enquanto sua consciência, acordada, lúcida, caminhava pela cidade. Observou prédios, pessoas, cores, detalhes que depois foram confirmados. Isso não é sonho, afirmou. É dissociação da consciência. O cérebro não cria consciência, apenas a sintoniza, como um rádio. Quando o rádio quebra, a música continua. A segunda, a memória da matéria. Já esteve em uma casa antiga e sentiu um arrepio inexplicável? Uma alegria súbita? Um peso? Tesla explicou que emoções deixam marcas. O espaço guarda impressões, não sons ou imagens, mas sensações. A matéria grava, como uma pedra tocada 1000 vezes que ainda vibra com o calor dos dedos antigos. Tudo deixa rastro. O mundo é feito de pegadas invisíveis. A terceira, a música invisível da vida. Tesla caminhou até um dispositivo feito de lâminas e fios e disse que todo ser vivo emite uma melodia, não audível, mas perceptível. Cada alma é uma nota única, uma frequência. Disse que após a morte, essa melodia ainda ecoa, como a vibração de um sino muito depois do toque. Não fantasmas, não assombrações, mas presenças, sinais, ecos. E então, ligando o aparelho, disse: às vezes, ainda os ouço. A quarta,
O vínculo entre almas. Tesla contou que, anos antes, um amigo morrera na Europa. No exato minuto da morte, ele desmaiou, sem causa médica. Dias depois, recebeu uma carta. A coincidência era perfeita. Isso não é acaso, é ligação. A morte não rompe laços verdadeiros. Eles permanecem, ainda que invisíveis. O amor não termina com o corpo. A quinta e última, os sonhos comunicadores. Às vezes, disse ele, os mortos falam. Não como nas lendas, mas através de sonhos e alertas, conversas, visões. Relatou eventos onde pessoas em diferentes países tiveram o mesmo sonho, com a mesma mensagem, na mesma noite. É como se existisse uma ponte, uma frequência, uma rede. O jornalista ouvia, anotava, mas já não era apenas um observador. Estava dentro da história, vivendo-a, sentindo. E então, perguntou, se tudo isso é real, por que ninguém sabe? Porque a ciência não diz nada. Tesla se ergueu, os olhos faiscando. Porque a verdade é perigosa. O medo da morte mantém o mundo sob controle. Se as pessoas soubessem que não morrem, seriam livres. E um homem livre não obedece, não se submete. Ele contou que certa vez tentou revelar isso em uma conferência. Falava sobre ressonância. Mas quando citou o vínculo invisível entre seres, o evento foi interrompido. Oficiais surgiram, a luz apagou, e ele silenciou. Mas não para sempre. Tesla caminhou até a janela. A cidade acendia suas luzes, ignorando o que era dito naquele quarto. Não estamos aqui para sofrer, estamos para lembrar. Esta vida não é prisão, é escola, um campo de testes, um lugar para recuperar memórias antigas, para aprender, para amar, para errar e, sobretudo, para despertar. Ele pediu ao jornalista que imaginasse um oceano, mas feito de energia, e cada ser humano, uma gota, única, insubstituível, com suas dores, amores e experiências. Quando o corpo morre, a gota retorna ao oceano, mas ainda é ela mesma, só que sem as máscaras. Nos reencontramos com aqueles que amamos, se ainda houver vínculo, se o amor for real, porque o amor é a bússola da alma. E então, como se deixasse para o final o segredo mais guardado, Tesla revelou o protótipo. Um cilindro metálico decorado com símbolos estranhos. Chamo de capturador. Um dispositivo para detectar a consciência após a morte. Não ruídos, não imagens, mas pensamentos, impressões, fragmentos do que permanece. Ele disse que já havia captado sinais claros. Um deles, repetido mais de uma vez, ecoava assim: ainda estou aqui. Ajude-me a lembrar. Ao tocar o cilindro, o jornalista sentiu algo. Não dor, não calor. Era como uma respiração, mas de dentro para fora, como se o objeto tivesse consciência. Tesla disse: guarde isso. Um dia saberá o que fazer. Ele te chamará quando chegar a hora. Até lá, ouça, observe e, acima de tudo, sinta. Ele se aproximou, e pela primeira vez, sua voz soou mais como de um pai do que de um cientista. Nem todas as almas seguem adiante, algumas se prendem à dor, ao poder, ao medo, e ficam, vagando entre camadas, não por castigo, mas por apego, e por isso precisam ser libertas. Ele falou da compaixão, não como sentimento, mas como força libertadora. O verdadeiro amor quebra correntes, dissolve muros. A dor estagnada só é lavada pela empatia, pela escuta, pela presença. E então fez seu último pedido. Se um dia alguém perguntar quem somos, diga: somos seres de luz que se esqueceram disso. O jornalista saiu do quarto sem falar, mas com algo diferente no peito. Uma presença. Como se algo dentro dele tivesse finalmente despertado. E agora, esse algo talvez esteja despertando em você. Porque se chegou até aqui, essa história não encontrou você por acaso. Então, agora é com você. Se algo aqui te tocou, se sentiu algo que não se explica com palavras, deixe seu like,
Compartilhe esse vídeo com alguém que esteja pronto para ouvir uma nova verdade. Às vezes, tudo o que uma semente precisa é de um solo fértil. Comente o que sentiu. Cada palavra escrita ali é parte do eco. E se ainda não está inscrito, inscreva-se agora. Porque o que está por vir não são apenas histórias, são despertares. A verdade nem sempre grita. Às vezes, ela sussurra. E você acaba de ouvir. Nos vemos no próximo.